Meus irmãos, quero saudar a todos com a graça e a paz. Vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1. Como os irmãos sabem, estamos numa série de estudo na carta aos Romanos. Dessa vez vamos estar estudando os versos 26 e 27 dessa carta, do primeiro capítulo, Romanos, capítulo 1, versículos 26 e 27. A palavra do Senhor nos diz assim, irmãos: por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas para o outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Vamos orar? Senhor, te rendemos graça, e aqui estamos diante da tua palavra, que é verdade, que é tua, e o Senhor nos deu essa ordem de ir de pregai a tua palavra a todos. Então, Pai, nos ajuda a entendê-la, e mais ainda, nos ajuda, Deus, viver a tua palavra. Precisamos do Senhor, precisamos da tua misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor. É a nossa oração de gratidão, Pai, em o nome de Jesus, amém. Então, irmãos, estamos seguindo aqui. Hoje, irmãos, vamos falar uma perspectiva bíblica sobre homossexualidade. Esses dois versículos, irmãos, que lemos, representa parte do argumento de Paulo do primeiro capítulo, os primeiros versos, que ele explica por que ele quer pregar o evangelho na Espanha, o desejo dele ir ter com os irmãos de Roma e de lá continuar a caminhada até chegar à Espanha. Lá na introdução dessa epístola, falamos quantos 1000 quilômetros Paulo, onde ele estava em Jerusalém, para a Espanha, que era mais de 4.000 quilômetros a pé ou de animal. Então, irmãos, mostrando que o Senhor, o que o apóstolo queria mostrar, que o Senhor revelou a essas pessoas, primeiramente na consciência, e segundo, pela criação. E com isso devemos saber que é um Deus que é santo, justo, reto, e com esse entendimento coloca em prática que fomos criados para a glória dele, que o fim principal do homem é glorificar Deus, é ter prazer em Deus. Então, o fim principal do homem, o objetivo do homem é servir ao Senhor. Mas, entretanto, a humanidade desprezou o conhecimento de Deus. Eles sufocaram a semente do conhecimento de Deus e voltaram para os ídolos. Observe aí que já estudamos o verso 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Eles tinham muito bem o conhecimento de Deus, mas não reconhecia Deus como Senhor da sua vida. Então, irmãos, o castigo pela rejeição da humanidade
o Senhor os entregou às suas paixões, e o resultado, o Senhor retira uma certa medida, a trave dos freios, e a humanidade, ela se precipitou e se precipita, quer dizer, acelera-se cada vez mais a imoralidade, a violência e a perversão, como diz lá no Salmo 81, 12, a perversão. Lá diz assim, irmãos, que estudamos, Salmo 81, 12, assim deixei eu andar na teimosia do seu coração, siga os seus próprios conselhos, porque recusaram. Assim, irmãos, deixe andar, o próprio Deus falando, na teimosia do seu coração, porque não ouviram a palavra. E essa expressão, irmãos, é coisa séria. Quando o Senhor entrega o homem a seu coração, falamos aqui na mensagem passada, é melhor entregar um exército inimigo, é melhor entregar aquele vizinho mais ruim que você tem ao seu lado, do que o seu próprio coração. Essa expressão, irmão, significa um dos atos do juízo de Deus, é quando Ele permite que o pecador ande no seu próprio caminho, que certamente não lhe dará bom resultado. Imagina, você entregue aos seus desejos, os seus planos, o que anseia o teu coração. Agora, elucidando aqui o verso 26, coloque os seus olhos aí no verso 26 e o 27, aqui, irmão, fala da consequência dessa rebeldia. O que é? Rejeitar a ordem natural do Senhor. Eles rejeitam, quer dizer, eles desprezam, há um recuar das orientações dadas pelo Senhor, acha pesado demais para si e se afasta de Deus. Eles se enveredaram na desonra do corpo entre si. O apóstolo Paulo, irmãos, aponta aqui para o lesbianismo e o homossexualismo. Eles se afastaram da ordem natural. Eu quero trazer algumas informações aqui aos irmãos. Sempre existiu, irmãos, esse modo de vida, essa escolha de vida, sempre existiu, mas de 30 anos para cá, o movimento vem ganhando muitas vezes incentivo por muita gente, ganhando espaço a cada vez mais, apesar da minoria. Adesão, irmãos, que é a aceitação de modo de vida, adesão por políticos, artistas, fazedores de opinião, tem conseguido influenciar os meios de comunicação, a mídia, tem influenciado a cultura, a própria opinião pública. A opinião pública, meus irmãos, é criada por um agrupamento de interpretações dos seus receptores. No sentido mais amplo, a opinião pública está ligada a uma crença na qual o indivíduo se baseia para criar conclusões do ponto de vista. Observe aí o verso 24. Eu quero dizer aos irmãos que é necessário, quando você está trazendo um segmento de pregações, uma série de mensagens, você tem que muitas vezes dar um passo atrás, para trazer texto, para relembrar, para ser aplicado o texto que vem à frente. Então é necessário trazer, como esse verso 24 que já explicamos. Aqui, irmãos, pela primeira vez, nesse verso 24, somos informados a respeito do tipo específico do pecado que o apóstolo Paulo tinha em mente quando se referiu à imundícia. Por isso Deus entregou
tais homens a imundícia. Ele já está apontando, essa imundícia, ele está apontando para o lesbianismo e o homossexualismo. Então, é necessário entender essas coisas. Essa imundícia e as paixões infames. O verso 26, irmãos, ele definiu aqui o que tinha em mente e quanto às formas vergonhosas dessas imundícias, dessas paixões infames. Observe o verso 26, quando ele diz: por causa disso. Por causa de quê? Por causa de rejeitar o conhecimento de Deus. Olha o verso 26, por causa disso, o rejeitar o quê? O Senhor entregou as paixões infames. Quais são as paixões infames? Ele chega a dizer, porque até as mulheres. Em outras palavras, essa expressão significa não somente os homens, mas até as mulheres. Até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, que é contrário à natureza. Até as mulheres. Por que Paulo está falando? A delicadeza, irmãos, que pertence à feminilidade, torna-se mais evidente a degeneração do homossexualismo. Embora mencione aqui, em primeiro lugar, a prevalência do que se domina o lesbianismo, o apóstolo Paulo evita apresentar descrição detalhada, como ele faz no verso 27, onde aborda as práticas homossexuais dos homens. Ele, com zelo e cuidado ainda com a delicadeza, para não levar uma confusão maior, ele usa, pedindo a Deus sabedoria, como aplicar isso. Aí ele diz, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, que as mulheres trocaram por outro, irmão, contrário à natureza. Isso quer dizer a quebra da ordem do Criador. Qual foi a ordem do Criador? Abra em Gênesis, capítulo 1, verso 27, irmãos. Desde o início, Deus colocou essa ordem. Lá em Gênesis 1, 27, lá diz: Deus criou, pois, o homem e a mulher, os criou. Olha bem, literalmente, o Senhor criou macho e fêmea. Literalmente. Observe o verso 28. Quando Deus cria o homem e a mulher, o Senhor coloca ali naquele jardim. O verso 28 diz: e Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos. Em outras palavras, tenha filhos. Tenha filhos. Aí em Gênesis 2, 24, o Senhor ali confirma tudo isso. Ele criou homem e mulher e deu a ordem: sede fecundos. E o 2,24 diz: por isso o quê? Eu juntei homem e mulher. Eu juntei o homem e a mulher, o macho e a fêmea. Aí o verso 24 do capítulo 2 de Gênesis diz: por isso que eu estou falando, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher. Esse unir, irmãos, aponta para o matrimônio, tornando-se os dois uma só carne. É por isso que o sexo no casamento não é pecado. Não é mais dois corpos, mas um só corpo. O Senhor uniu. Então não é pecado. Falamos na mensagem passada que fora disso é pecado. Transgride as orientações do Senhor, o que o Senhor ensinou. Volte aí para Romanos, no versículo 26. Lá diz assim: por causa disso, os entregou
Essa expressão aqui, irmãos, novamente o apóstolo determina a razão pelo qual entregar as nações gentílicas a essa penalidade judicial. Ele diz, o verso 24, por causa disso, pela desobediência, Deus entregou tais homens à imundícia. O verso 25, pois eles mudaram a verdade de Deus e mentira, servindo a criatura em lugar do Criador. É por causa disso. E o verso 26, por causa disso os entregou. Esse John Moore comentando aqui, o escritor, o comentarista da carta aos Romanos, ele usa aqui dizendo que tem o mesmo efeito a palavra abandono. Quando o Senhor fala os entregou, é semelhante ao Senhor disse, eu abandono eles a eles mesmos, pela rebeldia, pela desobediência. Aí ele fala assim, o abandono é o castigo por causa da apostasia religiosa. Apostasia, irmãos, para quem não sabe, tem um sentido de afastamento definitivo e deliberado. Apostasia é a renúncia da sua anterior fé, ou da sua anterior doutrina. No grego, significa apostase, que significa estar longe de. Então, está longe do Criador, está longe da submissão a Ele, ao Criador. Então, isso é apostasia, é fugir daquele ensino, porque todos, como diz o verso 21 que já lemos, tinham conhecimento de Deus. Sabe por que todos têm, irmãos? Porque Deus já gravou no coração do homem uma lei. Há no coração do homem uma lei. O ser humano foi criado com o desejo de adorar. O Senhor já colocou no seu coração. Entretanto, irmãos, aqui no verso 26, a natureza do abandono é descrita com maior intensidade. Observe o 26. Os entregou Deus às paixões infames. Literalmente, irmãos, aqui são paixões de desonra, o que enfatiza o caráter vergonhoso dessas paixões. E agora, nos tempos atuais, não se oculta mais o que eram essas paixões infames. Não há mais essa preocupação de ocultar-se, como no passado era. Hoje, se você disser, irmãos, que você não concorda com o homossexualismo, você já é rotulado como homofóbico. Homofóbico vem da palavra homofobia, que significa discurso de ódio. Se você não concorda, ele vai dizer, você tem ódio de mim? Você tem ódio da minha vida, a vida que eu escolhi? E pode levar você para a justiça. Com isso, então, homofobia significa discurso de ódio. E eles buscam através, irmãos, através desses movimentos LGBT, eles buscam através desse movimento. Para quem não sabe o significado dessas letras, dessas siglas, LGBT, L significa lésbicas, o G, gay, o B, bissexuais, e o T, transgênero. Então, eles buscam através desse movimento LGBT, que aqui em Ibirá todo ano tem essa passeata, tem esse ajuntamento, e muita gente tem concordado com isso, porque vai lá ver, há uma concordância, né? É de tristeza quando a gente vê gente que tem um conhecimento da verdade, vai lá, entra em concordância com isso, mas é bonito, irmãos, ele se manifestando. É uma tristeza, irmãos, de gente mesmo. Eu fui lá ver, irmão, é mesmo, que situação, não era para você ir lá, meu irmão. Você está sendo cúmplice, você está concordando. É como você pega ali uma postagem, você bota o sim ou não, você está dando ali
Ibope. E isso vai chegar a outras pessoas. Quem sabe as crianças. Vai chegar a essas pessoas. Então, irmãos, esse grupo, o LGBT, é um tipo, buscam, através da lei, buscar uma forma para proibir a igreja de pregar ou dizer o que eles acreditam. Eles estão lá, deputados e senadores, que faz parte desse movimento, ou são apoiadores deste movimento, buscando lei para que não se fale isso que eu estou falando hoje, que o lesbianismo e o homossexualismo é pecado, desagrada a Deus, e se aprovar, eu vou ser preso, porque eu estou falando isso. É isso que eles querem fazer. Irmãos, é de tristeza que esse movimento tem influenciado o mundo. E nos Estados Unidos, a Igreja Presbiteriana do Brasil, a mãe da Igreja Presbiteriana aqui no Brasil, essa igreja que enviaram missionário para o Brasil, e principalmente ali para Wagner. Os homens devem lembrar que a gente esteve lá conhecendo Wagner, onde foi trabalho de evangelização daquele povo, dessa igreja presbiteriana de lá dos Estados Unidos. Enviaram seus missionários e fizeram aquele trabalho lá, que até hoje lá tem a igreja, e funcionava muito bem a escola. Ainda tem lá hoje, que nós comprovamos e tiramos foto, hospital presbiteriano na cidade. Era trabalho missionário dessa igreja, lá nos Estados Unidos. Agora, irmãos, uma observação, para os irmãos ficarem mais sossegados. Não temos nada mais a ver com essa igreja. Foi rompido os laços, irmãos, desde 1950. Foi rompido o laço. A gente não tem nada mais a ver, mas continua lá nos Estados Unidos, igreja presbiteriana. É conhecido como a igreja presbiteriana da APC-USA. É o nome dessa igreja lá, da igreja presbiteriana. Daí vem essas ideias, irmãos. Daí vem essas ideologias, esses conjuntos de ideias, de teólogos que concordam com essas coisas e vem trazendo essa ideia ao nosso meio, dizendo, alguns teólogos, que a Bíblia não proíbe uma afetividade. Para quem não sabe o significado dessa palavra, é as carícias do mesmo sexo. Eles provam lá e cita versículo bíblico que Deus não proíbe a afetividade, as carícias do mesmo sexo. Eles dão um exemplo, eu quero que vocês abram, para quando alguém questionar isso, você saber responder. Em 2 Samuel, no capítulo 1, verso 26, eles citam esses versos, como esse e tantos outros. Segunda Samuel, irmãos, capítulo 1, verso 26. Aqui, irmãos, eu vou falar a vocês, para vocês entenderem melhor o contexto aqui desse verso. Senão temos que ler todo o capítulo 1 sem entender. Teve uma guerra entre o povo daquela região, e Saul ainda como rei, e seu filho Jonatas. E Davi, 2 dias antes, retornou, fazendo a sua parte como um soldado, um guerreiro. Ele retorna para a cidade, em Ziclac, e aí chega um mensageiro, que faz parte do inimigo, da linhagem dos inimigos, e traz um relatório dizendo que Saul e Jonatas foram mortos. Para quem
já passou por várias vezes, lendo sobre a vida de Davi, sabe muito bem que Davi tinha uma amizade muito grande com o filho do rei de Saul, o Jonatas. Era um amigo íntimo. Observe o verso 26. Depois, ele recebendo a notícia que esse amigo foi morto. Angustiado, depois que ele recebe a notícia, angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Tu eras amabilíssimo para comigo, excepcional era o teu amor, ultrapassando o amor de mulheres. Olha, está vendo? Que o amor de Davi por Jonatas ultrapassava o amor de mulheres. Está vendo que Davi tinha uma relação íntima, sexual com Jonatas? É verdade, irmão? Então, irmãos, tenha cuidado, alguém pode pegar você nisso. Tenha cuidado. É por isso que devemos buscar entender a palavra do Senhor. Devemos ter zelo com isso, conhecendo a palavra. E em outras versões, Jonatas, o teu amor é melhor do que o amor de mulher. Vamos entender essa expressão, irmãos. No hebraico, sugere: eras um amigo querido, excepcional, extraordinário. Como diz Provérbios 18, 24, que é amigos, que é mais chegado do que o irmão. A gente sabe que quando você tem uma amizade grande, é diferente. Daí, irmãos, vem a afirmação de que tal amor ultrapassava o amor de mulheres, que é muito mais comum que pensamos. Meus irmãos, um dos estragos do movimento gay é que acabou com a amizade com as pessoas do mesmo sexo. Eu vou dar um exemplo aqui rápido. No final do ano passado, em dezembro, se não estiver enganado, do ano retrasado, 2023, eu estava em São Paulo. E eu fui para a casa de Hélio, e Hélio, estava aqui o diácono Hélio. Hélio tem uma coisa de que brinca muito com as pessoas, quem sabe disso pode comprovar. E lá andando em São Paulo, eu andando com ele, e teve um momento que ele me pegava assim, me abraçava: chega, fica de junto de mim, meu irmão, eu te amo, fica, e todo mundo olhando, fica de junto de mim, e me tocava um beijo no rosto, fica de junto de mim, tu não sabe que eu te amo não? Então, irmãos, esse movimento LGBT, esse movimento gay, acabou com a amizade entre duas pessoas. Quando você vê uma mulher ou duas jovens de mãos dadas na rua, ou seja lá qual a idade que for, você imagina: será? Será que é lésbica? Será? Então, esse movimento tem destruído a mente de muita gente. Muita gente. Eles chegaram ao ponto, irmãos, que é um absurdo dizer que Jesus e o apóstolo João tiveram um caso. E eles citam onde está escrito. Está lá em João 13, 25, 26. E a expressão lá diz: aquele discípulo reclinando-se sobre o peito de Jesus, aquela intimidade que um filho tem com o seu pai, de reclinar sua cabeça no peito do seu pai ou do seu amigo. Hoje, se dois homens fazer isso, a gente fica assustado, porque esse grupo tem destruído a mente do ser humano, tem acabado.
Hoje parece que não pode ter mais amizade. Eu tenho 2 filhos homens, e uma certa vez, até o presbítero Júnior falou, e disse, deixa eu tirar uma foto, numa brincadeira, todos os dois me pegaram na frente do comércio, me abraçaram, me botando no chão, eu disse, isso é lugar de brincar não, me pegando, me apertando, me beijando. Agora, quem olha de fora, olha ali. Aqueles que não sabem que é filhos. Eu sou um pouco duro no falar, mas meus meninos têm uma natureza diferente da minha, só de me grudando em mim, me beijando, aquela coisa toda, e eu afasta daqui, mas eles me grudam, o jeito deles. Então, irmãos, nos dias de hoje, a pessoa vendo isso, não conhecendo quem é você, ele vai julgar o quê? Então, esse grupo tem destruído, irmãos. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, embora o apóstolo Paulo aqui tenha nascido judeu, ele era de uma cidade grega chamado Tarso da Cilícia, era um cidadão romano, e a homossexualidade era bastante comum no mundo grego-romano, onde Paulo viveu. Aristófanes, um famoso dramaturgo grego, que viveu alguns anos antes de Cristo, irmãos, ele disse em sua carta, em certa ocasião, que a homossexualidade era tão comum na cidade de Atenas, que ele estava certo, que a maioria da sua audiência era homossexual naquele tempo, antes de Cristo. Meus irmãos, os livros históricos dizem que os 15 primeiros imperadores de Roma, 14 eram homossexuais, e Nero era casado com um homem, naquele tempo. O apóstolo Paulo, irmãos, ensina que essa prática antinatural é, portanto, pecaminosa. Veja, irmãos, o verso 24, o apóstolo aqui se refere, quando ele diz, por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, ó a palavra, para desonrarem o seu corpo entre si, desonrarem seus corpos entre si. Meus irmãos, aqui está se referindo exatamente ao lesbianismo e o homossexualismo. Eles desonraram os corpos entre si. O verbo desonrar aqui, irmãos, nesse texto, significa alguém ou alguma coisa que, de certa maneira, indigna, se torna indigna em uma forma imerecida ou imprópria. Então ele está dizendo, irmãos, que eles desonraram os corpos com coisas indignas, imoralidade, coisa que não é próprio do corpo, quer dizer, era impróprio, não era o que era natural. E aqui está apontando para o corpo. Porque, irmãos, Deus criou o corpo humano com a finalidade e propósito, que é a relação heterossexual, homem e mulher, monogâmica, somente um parceiro no casamento, não fora, não no noivado, não no namoro, no casamento. E se estiver fora disso, é desonra. Segundo ponto aqui, a segunda coisa, o que se refere à prática homossexual, irmãos, verso 27, observe bem, aí Paulo começa a detalhar mais, como ele teve aquele zelo, aquele cuidado, quando falava das mulheres. No verso 27, o apóstolo Paulo começa a dizer, como foi com as mulheres, ele fala, semelhantemente
Da mesma forma, semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Então, irmãos, essa palavra se inflamaram, observe, essa é uma palavra da língua grega que significa um sentimento tão forte que as pessoas se sentem consumidas por um fogo. O desejo é tão grande que está queimando de vontade. Eles se inflamaram, quer dizer, o sentimento grande. A Bíblia, na linguagem de hoje, ela diz assim: homens que queimam de paixão uns pelos outros. Era o que estava acontecendo naqueles dias. E Paulo apontava ali, trazendo esse ensinamento na carta enviado para Roma, e creio muito bem que chegou lá na Espanha. Não somente na Espanha, chegou até aqui o Brasil. Estamos lendo essa carta. Estamos lendo. O Senhor tinha um propósito com tudo aquilo. Irmãos, entendamos. Entenda uma coisa, não é a paixão que está errada aqui. Não é por causa da sua intensidade. Não. É porque está mal dirigida, é porque é homem com homem. Eles deveriam, irmãos, se inflamar e queimar de paixão pela mulher, pela sua esposa. O homem deve se queimar por paixão pela sua esposa. O homem tem que devorar sua esposa de paixão. É isso que o apóstolo Paulo queria e quer ensinar a palavra do Senhor ainda hoje. Não homem com homem, nem mulher com mulher, mas no casamento heterossexual, homem e mulher, é só uma parceira no casamento. Qual é a consequência, irmãos? Veja o verso 27. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade. Qual é a consequência? Cometendo torpeza, que é algo vergonhoso, que traz terríveis consequências ainda nessa vida. A Bíblia na linguagem internacional, irmãos, na versão internacional, ele fala do ato indecente, se expressa aqui como ato indecente. O verso 27, irmãos, observe que eles receberam a merecida punição pelo seu erro. Lá no final, eles cometendo torpeza, homens com homens, no final, diz, eles receberam a merecida punição do seu erro. Então, irmãos, é evidente, é claro, que não há dúvida nenhuma, e se você for tomar a Bíblia como o seu orientador, você vai entender que o homossexualismo e o lesbianismo é errado, e não tem como torcer essa passagem, irmãos. Como é que pode torcer essa passagem aqui? Como? Quer ver uma coisa? Lemos aqui, não sei se vocês prestaram atenção, na liturgia. Vamos retornar? Em Levítico, capítulo 20. Retorne aí. No versículo 13. E não somente, irmãos, em Levítico, como em Timóteo e em tantos outros lugares,
como Apocalipse e tantos outros textos que nos orienta, nos mostra a consequência disso. Em Levítico, irmãos, capítulo 20, lá diz assim a palavra do Senhor: se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisas abomináveis e serão mortos. O salário do pecado é a morte. Aqui, irmãos, está aplicado o princípio do 7º mandamento que lemos aqui: não adulterarás. Eu quero aqui, no Catecismo Maior, eu quero ler aqui a pergunta e a resposta, a pergunta 138 e a pergunta 139. Peço aos irmãos que tenham atenção nesses versos. Pergunta 138: quais são os deveres exigidos no 7º mandamento? Resposta: os deveres exigidos no 7º mandamento são a castidade do corpo. A castidade, irmãos, é a pureza sexual, ou seja, é a moderação e controle dos desejos sexuais. A castidade, para ser entendido, é ter virtude moral. Então, vamos de novo. A gente já sabe o que é castidade, para quem não sabia. Os deveres exigidos do 7º mandamento são a castidade do corpo, mente, sentimento, palavras e comportamento. Preservar a castidade em nós mesmos e nos outros, não somente em nós, e também com respeito, com zelo, com moderação, com equilíbrio, tudo isso. E isso aí aponta para os namorados, os noivos. Se você quebrou, confesse e deixe, e não faça mais. É o que ensina aqui. É o que ensina. Aí vem mais, a vigilância sobre os olhos. Por que eu falei das costas nuas? Vigilância sobre os olhos. Você é forte, né, irmão? Parabéns. Mas a Bíblia diz: aquele que está em pé, veja que não caia. Porque eu sou fraco. Se você está com as costas nuas, eu vou mudar, vou para o outro lado. Porque eu sou fraco, mas você é forte. Você vai suportar mais do que eu. Mas a Bíblia alerta: cuidado. Você que está em pé, que se acha forte, cuidado para não vir escorregar. Isso é um alerta. Então, é por isso que aqui, quais os deveres exigidos do 7º mandamento? Ele fala: vigilância sobre os olhos e todos os demais sentidos. E todos os demais sentidos. A mente da gente é rápida, mais rápida que a luz. Ser temperante, já está dizendo, vem da palavra tempero, temperante, saber a dosagem certa, buscar a companhia de pessoas castas, vestir-se recatadamente, quer dizer, significa voltar-se ou vestir-se de uma forma modesta, discreta, reservada. É isso que o Senhor ensina para os cidadãos dos céus. Como se vestir. O casamento dos que não têm um dom da continência, não tem um dom não, casamento. O amor conjugal, a coabitação. O amor conjugal, coabitar. Namorar. Irmão, sapeca no namoro. Você é casado, tem que namorar, se possível, todos os dias. Mulher, tira essa coisa do juízo, que parece que uma vez por mês, que a mulher quer namorar com o seu marido.
É todos os dias. É a palavra do Senhor. Se você anda com dor de cabeça, namore todos os dias para ver se vai ter mais dor de cabeça. Acaba a dor. Acaba a dor do corpo, acaba a dor de vários lugares. E já é comprovado isso, irmãos. Pesquise lá para você ver se é verdade ou é mentira. Então, irmãos, o labor diligente em nossas vocações, o repelir todas as ocasiões de impureza e resistir às suas tentações. Pergunta 139. Quais são os pecados proibidos no 7º mandamento? Agora, os pecados proibidos. Os pecados proibidos, irmãos, no 7º mandamento, além da negligência aos deveres que ele exige, cuidado para não negligenciar os deveres. Então, os pecados proibidos são adultério, fornicação, estupro, incesto, a palavra sodomia, vem da palavra lá Sodoma e Gomorra, aquelas duas cidades que foram destruídas pela rebeldia contra o Senhor. Sodomia, irmãos, é um termo que se refere às práticas sexuais que são consideradas imorais, originado de lá de Sodoma. E toda concupiscência antinatural, toda imaginação, pensamento, propósito e sentimentos impuros, toda comunicação corrupta ou torpe, ouvi-las, olhares lascivos, comportamento imprudente ou leviano, tudo isso é proibido. Vestuário indecoroso, repetindo novamente, proibição de casamentos lícitos, se é lícito, como é que vai proibir? E permissão de casamento ilícito, isso não pode. Permitir, tolerar ou manter locais de prostituição, e a eles recorrer, enredar-se com votos de celibato, olha que coisa, é proibido. Retardar indevidamente o casamento, novamente, quem está namorando, que é noivo, cuidado, irmãos. E os homens principalmente, sempre cheirando o pescoço da namorada, qualquer hora escorrega. E aí vai desagradar quem? Aquele que você no momento mais difícil, ó Senhor, me ajuda nas minhas aflições. Aí você vai ficar com cicatrizes. Você vai ser perdoado, que se você é um eleito, você vai reconhecer, você vai confessar o seu pecado, o Senhor vai te perdoar, mas você vai ficar marcado com essas cicatrizes. O espírito está pronto, mas a carne, então você vai ficar com cicatrizes. Ó irmãos, o que é proibido? Canções, certas canções, livros, figuras, danças e espetáculos lascivos, todos os demais estímulos à impureza, atos de impureza contra nós mesmos e contra os outros. Tudo isso, irmãos, é pecado. É pecado contra o Senhor. Então aí vem a merecida punição do seu erro. Meus irmãos, essa merecida punição do seu erro é o juízo divino. O juízo divino, irmãos, jamais se caracteriza pela arbitrariedade. Jamais vai ter um procedimento da parte de Deus sem lógica. Jamais, de modo nenhum, vamos seguir normas que não seja justa. Da parte do Senhor, jamais. Queremos trazer aqui, irmãos, uma aplicação. O que esse texto nos ensina? Primeiro,
O texto afirma, em primeiro lugar, que o sexo e gêneros são definidos biologicamente, macho e fêmea, definição na criação. Então, a gente é aquilo que somos, não que nascemos, que somos e o que nascemos, não o que queremos ser, ou achamos que a nossa tendência é para isso ou aquilo. Não, existe um Criador, e quando nasce a parteira, logo a gente pergunta: é homem ou mulher? É homem. Aí os pais já se alegram quando é homem. Eu mesmo abri minha boca a chorar. Quando falando, nasceu, é homem, eu abri a boca chorando naquele hospital. Depois, morreu quem dele? Não, foi nasceu. Abri a boca a chorar. É homem. O costume dos antigos, quando nasce, com todo respeito, mas é uma cultura. Tem cultura que é errado, é uma cultura errada. Quando nascia homem lá da minha família, soltava 12 canhão. Quando era mulher, era 6. Era a cultura lá antiga. É uma cultura errada, né? Era para soltar 12 e o outro também 12. Né? Mas era a cultura, porque ia ajudar no trabalho. Quem era da lavoura, ia ajudar lá na lavoura. Então, meus irmãos, o que o texto nos ensina? O texto afirma, irmãos, em segundo lugar, o texto afirma que há perdão e libertação no Evangelho, porque quem está em Cristo é nova criatura, irmãos. Aqueles que estão em Cristo, muitas vezes fizeram coisas no passado, mas confessaram e deixaram. Quer ver uma coisa? Em 1 Coríntios, capítulo 6, do verso do 9 ao 11, vamos ver aqui. Não vamos demorar não, estamos chegando quase ao final. Primeira Coríntios, irmãos, capítulo 6, versículo 9 ao 11. Paulo aqui, ele continua a tratar o assunto da imoralidade e passar a abordar aqui assunto dos crentes professos, que professa a outros crentes diante dos juízes injustos e incrédulos. Aí Paulo começa a detalhar, irmãos, verso 9, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros. Olha lá, 1 Coríntios 6, verso 9, o final. Nem afeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Isso quer dizer, se não confessar e deixar, não vai herdar o reino de Deus. O que as Escrituras nos dizem, irmãos, em Atos 3,19? Arrependei-vos e convertei-vos para ser cancelado o vosso pecado. O que diz lá em Provérbios 28:13, que tanto já lemos aqui nas liturgias? Aqueles que escondem as suas transgressões, os seus pecados, jamais prosperará. Mas o que é que diz? Vírgula, mas aqueles que confessam e deixam, alcançará misericórdia. Se eu era assim, e confesso e deixo, e eu alcanço da parte de Deus misericórdia. Porque diante de Deus, irmãos, não há diferença entre afeminados, que cita aqui sodomita, ou impuro, ou idólatra, ou adúltero, ou roubadores, ou bêbados, ou maldizentes. Não há diferença para Deus
esse pecado. O lesbianismo e o homossexualismo não tem um peso maior do que você roubar. Não tem peso maior do que os impuros com a mente só de sujeira. Não tem maior. Dos bêbados, os roubadores. Então, entendamos para que não venhamos ter esse discurso de ódio contra esses que vivem na prática do homossexualismo. Eles não são diferentes dos ladrões, de outros pecados. O apóstolo Paulo, irmãos, não está tratando aqui a homossexualidade como sendo o pior pecado de todos, mas ele está incluindo nessa lista aqui, que é considerada errada, está incluso aqui nessa lista, junto com outros pecados. Muitas pessoas, irmãos, olham para o homossexualismo e o lesbianismo como sendo um pecado sem perdão. Meus irmãos, não podemos ser homofóbicos. Isso que é ser homofóbico. Quando confessa e deixa, há perdão. Então, você conhece alguém que vive nessa prática? Fale do amor de Cristo a eles. Eu já falei aqui quase todos os dias, e entra pessoas que tomaram esse rumo do pecado lá, e eu tenho o privilégio de falar com ele. Sempre digo a ele do amor de Deus. O amor de Deus supera a sua mente, o seu entendimento. Você pensa que Deus não vai te perdoar? Tu deixa o teu pecado e vai. Ele te perdoa, mas é necessário deixar. Vai, como o próprio Jesus falou, aquela mulher adúltera. Vai, mas não peques mais. A Bíblia, irmão, chama ao arrependimento a todos. Todos. Entendamos, irmãos, ser tentado não é pecado. O próprio Jesus foi tentado, ele não pecou. Ser tentado não é pecado. Pecado é quando você aceita e começa a fantasiar. É quando você vai lá na internet e depois você começa a colocar em prática. Vai fantasiando. Eu falei na mensagem passada, se alguém mandou uma mensagem, que são mensagens que não agradam a Deus, meu irmão, não coloque nem sim e nem não. Exclua. Não diga nada. É só você excluir. Porque se você, numa proposta indecente, você fala, eu não quero, você já foi cúmplice já. Você deu atenção. Não. O ser humano é sagaz, aprendeu com Satanás. Ele vai dizer, eu vou lançar novamente essa rede. Quem sabe, a primeira vez disse que não, mas eu vou lançar de novo. Não pense que as palavras, vem palavra de ferir a você, não. Vem palavra que vai deixar você todo, você é tão bonito. Ou, você é tão elegante, você veste tão bem. Eu gosto, sabe dizer até a roupa. Eu lembro daquela roupa que tu estava vestida domingo. Teu marido deve, ou seja lá solteiro, deve gostar muito de você, né? Aí você, que nada, não era tão bonita assim não. Aí você começa, não irmão, exclua. Exclua, excluir, acaba, encerra.
Eu quero ver mandar. E se mandar você toda vez, eu quero ver não cansar. Satanás tem essa estratégia. E tem muita gente que professaram a fé aqui, esmureceram no caminho. Meus irmãos, há uma frase conhecida de Martinho Lutero. Ele diz assim: eu não posso evitar que um passarinho pouse na minha cabeça, mas eu posso evitar que ele faça ninho. O que isso quer dizer, irmãos? Não deixe um abismo te levar a outro abismo. Não deixe o pensamento ruim ter abrigo na tua mente. Não deixe. Porque você vai ali regando esse pensamento. E quando você for ver, você está longe, está distante. É como aqueles que não conseguem ler mais. A leitura da Bíblia me dá sono. Meu irmão, se esforce. Veja um horário melhor do dia, onde você está mais descansado. Eu sei que a luta é grande de todos os dias, e acordar cedo, e labutar, e o estresse diariamente. Mas veja um momento para você pegar as Escrituras e trazer tudo aquilo que agrada ao Senhor, porque aprendemos na mensagem anterior que o coração do homem é enganoso, desesperadamente corrupto. Eu quero encerrar aqui com um texto. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, irmãos, no capítulo 4, no versículo 8, abra, que é importante, preenche sua mente com esse ensino. Preencha seu pensamento com tudo isso. Depois que Paulo, escrevendo aqueles irmãos de Filipos, depois que ele tinha detalhado toda ali aquelas orientações, irmãos, o apóstolo Paulo, ele chega no capítulo 4, verso 8, ele diz assim: finalmente, ele aqui tratando de exortações, sinais e ações de graça. Paulo aqui traz e oferece exortações finais e firmeza. Ele fala da unidade da fé, a alegria. Aí já finalizando, quase no final dessa epístola, ele chega: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ocupe os seus pensamentos, o que é verdadeiro, o que é respeitável, o que é justo, o que é puro, o que é amável, o que é de boa fama, o que devemos ocupar. Irmãos, você vai encontrar isso nas Escrituras. Se você não tem tempo de 1 hora por dia em buscar o que é verdadeiro, o que é respeitável, o que é justo, o que é puro, o que é amável, o que é de boa fama, mas tem tempo de ficar em cima de um celular que o teu pescoço dói, meu irmão, isso aqui vai ser o contrário da tua vida, porque tu não tem tempo de buscar Deus. Irmãos, eu falo isso porque numa visita eu perguntei ao irmão: esses dias tu não foi?
Eu disse: meu irmão, seja sincero, que é um crente, foi sincero. Quando foi mesmo que você pegou a Bíblia para ler? Irmãos, eu confesso, tem uns 6 meses que eu peguei a Bíblia. Pegar a Bíblia, eu tenho 6 meses. Eu vou até na igreja, mas eu não pego na Bíblia para ler. Membro, professo da Igreja Presbiteriana de Pirá. 6 meses que não pega as escrituras para leitura de nada. Ele confessou e chorou na hora. Eu sou fraco, meu irmão. Eu disse: vamos orar. O bom é que tu entende que tu é fraco. O bom de tudo é que tu entende que tu é fraco. E quando entendemos isso, buscamos médico. Quando eu entendo que eu sou doente, eu busco médico. Mas enquanto eu estou ali, eu sou são, eu não caio, eu não me deixo levar sobre isso. Meu irmão, no mínimo, por dia, 1 hora. Esse é o diagnóstico. Você quer ser forte? No mínimo, 1 hora por dia. Esse é o mínimo. O mínimo. Para aqueles que estão em liderança, como pastores, já ouvi Augusto Nicodemos falar, ele disse: no mínimo para você, pastor, é 8 horas de leitura por dia. O mínimo é 8 por dia. Não é por semana, é por dia. Você quer ter um sermão, alimentar suas ovelhas, o mínimo é 8 horas por dia. E que Deus nos ajude, irmãos, e que Deus nos fortaleça para enfrentar este mundo, que não somente esse pecado que aqui estudamos, mas tantos outros, essa lista aí que nos incomoda. Vamos ficar em pé, vamos adorar o Senhor com cântico.